canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Uma boa noite a todos os amigos, todos os irmãos, companheiros e companheiras da comunidade espírita Nova Era do Vale de Jiquiriçá, no estado da Bahia. Um abraço fraterno ao presidente irmão José Alberto, em nome do qual eu abraço todos os demais companheiros. Que a espiritualidade, que os espíritos benevolentes, trabalhadores desta casa, que nos acompanham na nossa proposta de divulgação da doutrina espírita e da reflexão dos temas da atualidade que tocam as nossas vidas, a nossa comunidade, a nossa consciência de maneira individual e o processo coletivo ao qual nós estamos inseridos, com reflexos no mundo material e também no plano espiritual, sabendo que a vida é uma só
e os planos são um só. A proposta para esta noite é refletirmos sobre o tema Deixe-me viver, diga não ao aborto. Antes de adentrarmos especificamente na palavra aborto, que é um tema que permeia vários ambientes, várias ciências, com diversas ideologias, e destacaremos aqui como nosso propósito a visão da doutrina espírita, que, em primeira mão, dizemos, é a favor da vida, em quaisquer circunstâncias, como nos ensinou o grande espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Nós entramos na vida uma vez para não sairmos dela jamais. Aliás, a vida é a maior riqueza que todos nós possuímos. É aquela riqueza que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consome, que a traça não corrói. É o maior patrimônio que nós temos, desde que Deus nos criou, simples e ignorantes, destinados, todos nós, à perfeição, à felicidade plena, à paz morredoura. Ele nos concedeu o livre-arbítrio para, na medida que o tempo, que a evolução se processasse, nós desenvolvêssemos as nossas competências, habilidades, virtudes, na convivência com os nossos semelhantes na lei de sociedade, em busca da autorrealização, da autotransformação, do autoconhecimento, nas palavras de Jesus, da implementação do reino de Deus em nossos corações, da plena identificação nossa com Deus, com a divindade, partindo da inconsciência para a identificação e a consciência da divindade. Agora, jamais, em qualquer circunstância, nós deixaremos de viver. Estamos temporariamente na carne, pelo processo da reencarnação, tão bem discutido, comprovado cientificamente por Allan Kardec. E podemos estar e estivemos no plano espiritual, esse mundo primitivo. Estamos na Terra, mas poderemos estar no futuro em outros orbes. Onde quer que estejamos, a vida estua, as possibilidades do desenvolvimento estão em todos os lugares, de maneira que ninguém tem a capacidade de nos tirar da vida, senão quando nós, pelo livre-arbítrio, decidimos não viver. Por isso que Jesus destacou: vir para que tenhais vida e vida em abundância. E por que eu estou falando tanto de vida? Porque o aborto é uma não concessão, uma não permissão da vida material aqui no mundo de provas e expiações que nós estamos reencarnados com o objetivo de desenvolver através do progresso, através da aquisição das virtudes, do desenvolvimento de todas as nossas potencialidades e da conscientização, como nos disse Jesus: vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, quando vamos tratar do aborto, nós vamos reduzir este conceito de vida para a vida material. E ela é importante, não há dúvida. Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec questiona qual o objetivo da reencarnação. E os espíritos superiores que vieram, editaram o Livro dos Espíritos e todas as bases desta ciência, com comprovações filosóficas e consequências ético-morais, que é o Espiritismo, nos esclarecendo que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de desenvolvermos e chegarmos à perfeição. Então é uma imposição. Todos nós indistintamente temos que reencarnar. Na questão 27 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta se existem dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. E os espíritos complementam, e acima deles Deus. É a grande trindade da doutrina espírita, da trindade universal. Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas. Nós, espíritos, princípio inteligente, uma centelha, uma luz. Tivemos o início, mas jamais teremos fim. Relembrando, mais uma vez, Dona Joana de Anjos, nós não saímos da vida jamais. E para desenvolvermos, nós precisamos estar unidos à carne. No processo de reencarnação, como nos esclareceu Jesus, quando conversou com Nicodemos. E Jesus afirmou: para entrar no reino de Deus, em verdade vos digo, é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água, simbolizando o processo de reencarnação. Nós, desde que somos fecundados, no processo de início da vida material, na fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, na trompa de Falópio, até que o zigoto desce até o útero, e ali, ao lado do endométrio, que é a parede que cerca o útero, todo preparado para receber o zigoto, que vai então se fixar e começar o processo de desenvolvimento e multiplicação das células naquilo que nós conhecemos como o líquido amniótico, que é a água. 70% do nosso corpo é água, tanto quanto do nosso planeta. Sem água não há vida. Todos os seres, desde os que não são inanimados, que são as pedras, as rochas, precisam da água para sobreviver, a água e o sol. Então, quando Jesus diz é necessário nascer da água, ele reafirma a questão 132, que nós precisamos reencarnar para passar aqui pelas provas, experiências, aprender, desenvolver, rir, chorar, viver em abundância, crescer, desenvolver a inteligência, aprender, estudar as ciências, todas elas, desenvolver a abnegação, misericórdia, a renúncia, a paz, o amor, principalmente na lei chamada lei de sociedade. Então, desde o início, nós precisamos do outro para viver. Nós precisamos desse ato que dá início à vida na matéria, que dá início ao processo muito bem descrito no livro Missionários da Luz, de André Luiz, onde ele estuda o processo reencarnatório do espírito chamado Segismundo, nos falando do planejamento, nos falando de todo o cuidado, de conversas, de associações, de ajustes entre os pais e o espírito que vai reencarnar. O tempo, o investimento para que efetivamente haja o processo da reencarnação. E durante a reencarnação, completou Jesus, é necessário nascer do Espírito. É a transformação moral. Um dos objetivos do Espiritismo. O Espiritismo tem por escopo imediato e essencial a transformação moral do homem para melhor. Frase de Manuel Filomeno de Miranda. Então é a mudança, é a superação dos limites, é nós nos espiritualizarmos, diminuirmos o processo egoístico. Esse é o objetivo primordial da reencarnação. A grande missão é desenvolver as nossas potencialidades em harmonia com a sociedade. Só fazemos isso no processo de reencarnação. Por isso a vida ela é tão importante na matéria. Aqui a gente faz o teste, aqui a gente processa o esquecimento das nossas questões anteriores, nos dando
um alívio temporário da nossa consciência para nos reajustarmos em família com aqueles espíritos que nós precisamos, pela lei da consciência, pela lei de causa e efeito, nós ajustarmos-nos, amarmos-nos, e somente através da vida, somente através desse portal bendito que é o útero materno, um lugar onde se processa a materialização dos espíritos. E quantos gostam e gostariam de assistir uma reunião de materialização? Basta irmos às maternidades, porque as mães são médiuns de materialização, porque um espírito, um princípio, através do perispírito, também conhecido como modelo organizador biológico, que vai moldar todas as células, todas as características, imprimindo no processo genético que absorveu metade dos cromossomos femininos do óvulo, metade dos cromossomos masculinos do espermatozoide, para formarmos a integridade e darmos processo neste movimento maravilhoso chamado vida, e o processo de cocriação, porque nós somos co-criadores com o Pai. Ele dá a essência da vida. Ele nos dá a capacidade de cocriar, e muito mais do que corpos, porque a carne descende da carne, mas o espírito não descende do espírito. Nós imprimimos, através da vivência, através do processo de educação, através do processo magnético, através dos ajustes que trazemos no nosso planejamento reencarnatório, a possibilidade de abrilhantarmos a nossa própria alma e realizarmos a grande tarefa de evolução, de melhoramento. Agora, muito mais do que cocriar corpos, Deus nos oferece a oportunidade de cocriar em alma, em espírito, em fecundar espíritos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Por isso que Ele trouxe para nós aquela parábola tão bonita, que é a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. O que são as sementes, senão as palavras, senão o magnetismo que nós oferecemos a todos aqueles que convivem conosco? A partir dos mais próximos, que são os nossos familiares que convivem no nosso lar, e daqueles mais próximos da sociedade, do nosso trabalho, da nossa escola, do nosso convívio social. Nós despertamos simpatias ou despertamos animosidades. Estamos aqui para ajustar, para, através do bom senso, para o exercício da fraternidade universal, ajudarmos-nos uns aos outros. Então, a gratidão pela vida às nossas mães e aos nossos pais deve nos acompanhar desde os 10 mandamentos de Moisés, quando ele disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, porque sem pai nem mãe não há reencarnação, não havendo reencarnação, não há progresso, não há evolução, e Deus impõe, obriga, todo mundo vai reencarnar. Estamos tendo esta oportunidade e podemos oferecer, pelo grau de comprometimento, de responsabilidade assumida no planejamento da nossa reencarnação, por abnegação, oferecendo a oportunidade a outros espíritos de se materializarem, tendo uma família um pouco mais vasta, ou auxiliando aqueles que vieram por outros corpos, mas cuja responsabilidade é nossa. Eles acabam adentrando nas nossas vidas. Este é o principal e são os fundamentos do espiritismo contra o aborto, mas principalmente a favor da vida.
Porque sem a vida não teremos oportunidade de ressignificar as convivências mal vividas no passado, de ajudarmos aqueles que nós fizemos tropeçar, de sermos auxiliados por irmãos e almas mais adiantadas que seguram na nossa mão e nos apoiam, nos sustentam as dificuldades, as provas e expiações desta vida, para descobrirmos e desenvolvermos as leis divinas que estão inscritas nas nossas consciências, entendermos a comunicabilidade, a relação com os nossos irmãos atualmente desencarnados neste mundo primitivo de onde viemos e para onde nós retornaremos. Estes são os principais, são os fundamentos, são as bases do Espiritismo para justificar, para valorizar a vida. Como eu disse desde Moisés, honrai a vosso Pai. Gratidão por esta encarnação. Por isso devemos levantar todos os dias, abrir os olhos, abrir a nossa mente, abrir os nossos braços, o nosso psiquismo e dizer como Maria, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Ou como Saulo de Tarso na estrada de Damasco, Senhor, o que queres que eu te faça? Para onde quer que estejamos, em todas as circunstâncias da vida, porque nós estamos vivendo com as pessoas certas, nos lugares corretos, nas manifestações da vida social mais propícias para a nossa evolução, porque Deus é a perfeição. Se deveríamos estar em outros lugares e nós não estamos, Deus deixa de ser perfeito. Então, Deus já deixa de ser perfeito, os fundamentos do Espiritismo já não existem, nós não deveríamos estar aqui professando os conceitos racionais da fé raciocinada que Kardec nos ofereceu, compilado no Livro dos Espíritos, nas 5 obras básicas, nas outras 4, que acompanham os fundamentos do Espiritismo, que valoriza a vida, que nos explica de onde viemos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, qual o nosso destino. E nada disso tem lógica, tem fundamento, sem a reencarnação, o nascer de novo, a oportunidade de reeducar os nossos instintos, aprimorá-los, amar o nosso semelhante, até que o amor seja incondicional, independente se é do nosso próprio parentesco material ou espiritual, do nosso consanguíneo. Amar aquilo que a vida nos oferecer como proposta de renovação, entendendo cada circunstância, cada companheiro. Isso chama-se gratidão, que nós devemos ter pela própria terra, que é uma mãe que nos recebe, nos oferece o ar, nos oferece a água, nos oferece a terra que nós pisamos, nos oferece a matéria que moldamos o nosso corpo, nos oferece todas as possibilidades para que vivenciarmos as experiências engrandecedoras da nossa vida. E se tudo isso nós valorizamos, por que não permitir ao outro uma oportunidade de reencarnar também? Agora, a par de todas essas questões, de todas essas justificativas, e poderemos ficar aqui só falando delas, porque Jesus, porque o Consolador prometido que é o Espiritismo, só exalta, só valoriza a importância da vida, do sacrifício. E sacrifício não tem nada de penoso. Sacrifício é o sacro ofício, é o ofício sagrado da vida.
E a vida é valorizarmos-nos e junto com aqueles que convivem conosco. Agora, a par de todos estes conceitos, não podemos deixar de lembrar que o aborto é uma questão trabalhada nas religiões que são fruto da inteligência e da experiência humana. Porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a casa do Pai é o universo. Jesus nos ensina que muito mais do que as paredes de pedra, ele vem implementar o reino de Deus em nossos corações. Então, todo lugar é sagrado. Todo lugar é templo divino. Nós podemos assim entender e valorizar cada local, cada pedacinho do universo, como uma oportunidade de buscarmos a Deus. A religião, as religiões são caminhos que a interpretação humana tem do processo da vida. E o aborto não deixa de ser uma apropriação, um conceito discutido, levantado pelas religiões. Em algumas, considerado pecado, uma palavra que não existe no Espiritismo. Nem o pecado original, nem o pecado. Nós entendemos que nós somos princípio inteligente, estamos desenvolvendo e para crescer e para aprender nós nos equivocamos. Nos equivocamos porque não temos inteligência. Porque a ignorância do não conhecimento faz com que a gente se equivoque. Nós não estamos na vida para pagar nada porque Deus não nos cobra nada. Ele apenas nos ofereceu a lei que nós precisamos reajustar para nós alcançarmos a paz e a felicidade. O tempo, a forma, o jeito, nós é que escolhemos, porque nós planejamos a nossa reencarnação. Nós esquecemos temporariamente, mas planejamos. A família, o pai, a mãe, a cidade, o país. E lembrando que, tirando algumas exceções, nós não somos brasileiros natos, porque antes de 1500 não existia o Brasil e a gente reencarnava na Europa, na Ásia, na África, em todos os outros flangos do mundo conhecido à época. Então, o Espiritismo não condena, não tem nenhum tipo de condenação a nada, nem ao aborto, nem ao suicídio, nem ao homicídio. Ele explica as consequências dos nossos atos quando defrontamos as leis divinas. Quando nós interferimos no direito do outro de viver, de crescer, de experimentar. Pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade principalmente. Não existe nenhum erro que é eterno. Como nos diz Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora restam a fé, a esperança e o amor. O maior de todos, o amor. Só o amor é eterno. Só Deus é eterno. Como disse João, Deus é amor. Fora do amor, são esperanças, expectativas e oportunidades de crescimento. Não foi por outro motivo que quando Jesus foi defrontado por aquela mulher que foi pega em adultério e que segundo as leis da época, e aí nós vemos que as leis mudam a cada cultura, a cada época, e a lei de amanhã será diferente que a de hoje, e pela lei do progresso há de ser melhor, mais clara, mais objetiva, mais espiritualizada. Ao ser questionado como fazer em relação à mulher que na lei de Moisés
e Jesus era judeu, então ele tinha que seguir os preceitos, senão pagava-se as penas também quando infringia as leis, porque a lei da religião era a lei do próprio povo, o que nós não temos hoje em dia no nosso Brasil. Ele é um estado laico, ou seja, a religião não determina as leis são feitas pelo legislativo e são coordenadas e julgadas pelo judiciário. Na época de Jesus, não. E, segundo a lei de Moisés, era condenado a mulher a ser apedrejada em praça pública. Jesus não questiona. Jesus não vai de encontro à lei. Jesus levanta um questionamento, leva a reflexão àqueles corações que lá estavam. E diz assim: atire a primeira pedra. Ofereça a condenação, o julgamento e a aplicação da pena àquele que estiver sem pecado. Ou seja, aquele que nunca se equivocou. Porque em outra oportunidade ele disse para os fariseus: se bem disse Isaías no Velho Testamento, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Ou quando estava lavando as mãos, não lavava as mãos. Por que os seus discípulos não lavam as mãos? E ele fala: vocês estão muito mais preocupados com o exterior do que com o interior de vocês. Quem é o Espírito perfeito, que dentro de si nunca infringiu nenhuma lei, seja religiosa, seja jurídica, seja moral, seja ética, em relação ao seu semelhante. Ninguém, porque nós estamos no processo de evolução, e dentro do processo de evolução tem as experiências, dentro das experiências tem os equívocos. Então, todos nós erramos, erraremos agora e ainda no futuro. Prepotência quem acha que não vai se equivocar. E aí, se tem dúvida, lê o Evangelho segundo o Espiritismo sobre causas anteriores das aflições. Hoje eu não cometi equívoco nenhum, mas e as encarnações passadas? Nós temos aquilo que purificar, senão não estaríamos no mundo de provas e expiações. Somente Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia. E ele não julgou, e ele não condenou nem o adultério, e nem qualquer outro crime, que ele não vai de encontro às leis. Não aplique as leis, ele não disse isso. Mas ele está um passo à frente, vários passos à frente. Como que nós vamos condenar sem que nenhum de nós tenhamos a nossa vida ilibada, sem nenhum tipo de problema? Por que eu digo isso? Porque aquele ou aquela que cometeu, que ainda cometerá o aborto, não está condenado nem por Deus, nem pelos espíritos, para nenhuma situação, além daquele julgamento de Deus. Deus julga pelas intenções, e só ele tem a consciência e a certeza da vida que cada um tem, das razões que levaram àquela atitude. Mas Deus não condena. Lembrando que aqui no Brasil o aborto é crime legal. Então, se você não enquadrar dentro daquelas exceções que existe na lei penal para a questão do aborto, que é o estupro, que é os fetos acéfalos, né, que não têm cérebro, então não vão sobreviver, e algumas outras que eu não me recordo no momento, é considerado crime. Então, se nós estamos na carne, se nós estamos neste país, nós precisamos seguir as leis. Agora, nós participamos do judiciário, nós
temos o papel dos juízes, cada um segundo as suas obras. A nossa tarefa é esclarecer, é confortar, é aconchegar aquele espírito, para que, como disse Jesus ao final desta passagem conhecida da mulher adúltera, ele levanta e diz assim: cadê os seus acusadores? Foram embora, ninguém atirou uma pedra, porque todos nós temos o que nos ajustar diante da consciência e da lei divina. E que ele ensina para ela: eu também não te condeno, também não absolvo. Ele não é juiz. Nós não devemos ser juiz das causas alheias. A própria vida se encarrega no processo automático. Porque um outro ponto interessante que o Espiritismo nos ensina, como almas imortais, eviternas, que tivemos um início e não teremos um fim, destinadas à perfeição. Então, todos os espíritos irão se aperfeiçoar e serão um dia espíritos puros, perfeitos, amáveis, na realização plena da evolução que cada orbe oferece, num processo infinito, que não tem fim. Não existe nenhum ser humano, espírito irresponsável. Mas como não diante de Deus? Porque a gente não esconde da lei divina, das nossas próprias consciências, do éter, as nossas vivências, as nossas atitudes. Então, se cometeu algum equívoco, se a lei humana não descobriu, ninguém escapa da lei divina. Só que a lei divina é misericordiosa. Ela não é vingativa, o que muitas vezes nós somos. Nós acusamos, nós denegrimos. E aí cometemos outros equívocos, que é do desânimo, que é do preconceito, que é da exclusão do outro. Enquanto nós estamos aqui para amar, para ajudar, para auxiliar, como diz Jesus, ele veio não para os sãos, não para aqueles que são certinhos, não para aqueles que já alcançaram, como naquela parábola da ovelha perdida. Quando uma ovelha escapa, ele larga todas as 100 e vai atrás da ovelha perdida. Então Jesus veio para os doentes, para aqueles que ainda cometem crimes, segundo a lei brasileira, que é o aborto. Então é aparar, é acolher, é explicar, é auxiliar, é procurar oferecer todos os meios necessários de que aquela atitude infeliz possa ser o início, um start de muito bem, de muito amor, de muito amparo a outros corações, a outras almas em circunstâncias parecidas ou diferenciadas. Porque Simão Pedro nos ensinou que o amor cobre a multidão de pecados. E se isso acontece, qual é a maneira que Deus nos ofereceu para adaptarmos-nos, para reequilibrarmos-nos diante das suas leis quando cometemos infrações? E uma delas é não permitir o outro de viver, seja pelo aborto, seja pelo homicídio, seja pela ingratidão, seja por todos os meios, conscientes, inconscientes, diretos e indiretos, pelo processo obsessivo, que leva a uma vampirização, que leva a um esgotamento das energias físicas, que leva ao desencarne. Pelos processos de suicídio indireto, quando abusamos de todas as manifestações que a vida nos oferece, como é o caso do Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, de André Luiz. Então, a palavra do Espiritismo é: como foi Jesus para aquela mulher. Não absolveu,
Não precisa, vamos enfatizar esse ponto, não existe ninguém responsável. Então ele diz, vai. Vá, minha filha, vamos seguir a vida. A vida é para frente. A vida são as construções e as oportunidades do bem, da edificação, da transformação, do reconhecimento do que fizemos, mas principalmente de um novo plantio, de boas sementes nos corações daqueles que convivem conosco, sustentando, amparando, protegendo, auxiliando aqueles que a vida trouxe até nós. Vá, não tornes a pecar, não torne a se equivocar, pelo menos nesse que você já passou pela experiência. E se passar de novo, vá, não tornes a pecar. É sempre um novo recomeço, uma reencarnação é uma oportunidade de recomeçar. Isso nós não devemos tirar de outros irmãos. Mas, pergunta Kardec na questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Para o espírito que vai reencarnar. E a resposta é muito tranquila. É uma existência nulificada. Nula, zero. Não teve o efeito, as consequências que ele imaginou. E que ele terá de recomeçar. Todo o processo, todo o auxílio. Mas quais as consequências para o espírito encarnado? São diversas. Para a mãe, para o pai, para quem secundou o processo de interrupção do início de uma vida. Mas isso não significa que nós sofremos olhares diferentes pela divindade. Deus nos ama a todos, respeita, entende e nos ampara e nos dá a oportunidade de recomeçar sempre. Quiçá que um processo de abortamento seja o último pelo resto da eternidade. Porque nós interrompemos uma vida material, mas aquele espírito continua vivo. Não tem como retirar-lhe a vida, senão a oportunidade da reencarnação. Ele vai buscar em outros. Ele pode entender, ele pode não entender, porque é um processo de frustração. Quando nós almejamos demais alguma coisa que vai nos aliviar, alguém interrompe este processo. Como nós lidamos com as frustrações na nossa vida? Ninguém nunca frustrou ninguém. Nenhum de nós nunca fomos empecilho para que alguém realizasse alguma coisa? É isso que nós temos que pensar. Este alargar do pensamento. Para entendermos, para auxiliarmos, para sermos instrumentos de Deus, para sermos instrumentos do bem. Lembrando também que, além da religião, a medicina também trata destes conceitos no processo biológico. E aí não temos a capacidade aqui de discutir quando se inicia a vida. Efetivamente. Quando se dá a união do espírito ao zigoto. Em que momento? A partir daí, a própria lei, vamos falar da lei brasileira, ela protege o feto. Ela dá a ele garantias de vida. Inclusive, ele tem todos os direitos, inclusive o direito à herança. Isso aconteceu comigo. Meu pai desencarnou, eu estava com 6 meses. E esqueci o nome da averbação que se faz quando há um processo
de morte de um dos familiares, eu, junto com meus 2 irmãos, enquanto feto, já tinha direito a 1/3 da casa, que foi o bem que ele deixou para nós. Então, a medicina estuda, tanto quanto em outro ponto, só para a gente não deixar de lembrar o processo de finalização da vida, da eutanásia, que é interromper a vida do outro com a consciência, com a aquiescência dele. Em alguns países isso é permitido, no Brasil ainda não é. E aqui, como nos ensinou Jesus, não é julgar o que é certo, o que é errado, mas saber que todos nós sofremos as consequências e que nós não devemos julgar os atos alheios, devemos auxiliá-los no processo da evolução e tomarmos conta de nós mesmos, como diz Jesus, cada um segundo as suas obras. Eu vou responder pelos meus atos. Então vamos olhar um pouquinho para cada um de nós. Agora, é também um problema social, coletivo. Por quê? Quantas crianças nascem e por não terem o suporte da família, do pai e da mãe, e aí existe uma infinidade de possibilidades, e eles vão parar numa casa, num abrigo. Quantas 1000 crianças por ano chegam lá? E dessas, qual o percentual delas que vai morar em outras famílias pelo processo de adoção? Muito pequeno, muito pouco. Então, o processo de vida de não aborto é um processo coletivo. Qual tem sido a nossa contribuição na vida dessas crianças órfãs que existem a mancheias no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades? É um problema também social, de responsabilidade dos legisladores, dos políticos, de cada um, segundo as suas responsabilidades. Nós não estamos aqui julgando, deve ou não deve. Quem somos nós? Eu tenho que tomar conta das minhas atitudes e sempre estar aberto para auxiliar aqueles que ainda cometem esta infração. É um processo jurídico. Falamos aqui das questões que permite o aborto no Brasil. Mas é uma questão também espiritual, que é um flanco que o Espiritismo vem nos oferecer para refletirmos, para nos posicionarmos, para absorvermos estes conceitos de almas imortais, de que muitas vezes este espírito, este filho, este ser humano não planejado conscientemente na nossa vida, vai ser o suporte emocional e espiritual da existência de muitas pessoas numa casa. Nós não sabemos, como diz Jesus, de onde vieram, de onde vêm esses espíritos. E se tudo que acontece na vida é para favorecer o nosso processo evolutivo, uma dificuldade econômica, financeira, social, de preconceito. Há muitos preconceitos à mãe solteira que não faz um filho sozinha. E onde estão os pais? A corresponsabilidade deles e na ausência deles do Estado, da coletividade, da sociedade para amparar esta mãe. Porque o estupro não é somente um ato de violência como nós conhecemos, ele pode acontecer entre namorados, entre maridos e mulheres,
quando a mulher não está propícia à relação sexual e muitas vezes é obrigada, é constrangida a uma relação e engravida. Então, existem sutilezas ao infinito em todas essas questões. Assim, meus irmãos, estão aí algumas reflexões, nenhuma conclusão, nenhum processo de doutrinação. Ninguém tem a palavra final, ninguém tem a verdade, senão nós temos a nossa própria verdade, que possamos viver com ela, mas que ela seja clara, que ela seja coletiva, que ela possa absorver o outro com amor, com carinho, com devoção, porque a gente não sabe o que nós não sabemos o que fizemos no passado, e nós não sabemos quando vamos precisar do apoio do semelhante. Um instante de cólera, por exemplo, como nos diz no Evangelho, que a gente tem atitudes que pode levar à morte de outro semelhante, que pode levar a lesões psicológicas que vão incitar traumas que os nossos irmãos podem levar pelo resto da vida, que vão atrapalhar o processo da sua reencarnação e que não estão catalogados no âmbito das leis humanas. O acaso, ele não existe. Que possamos, então, sempre buscar aquilo que Kardec foi chamado o bom senso encarnado por Camille Flammarion. Ponderar cada atitude, buscar um ponto de vista diferenciado, nunca julgar, sempre amparar, proteger, auxiliar, estender a mão, oferecer o ombro ao amigo. Porque somente com boas referências é que nós haveremos de ajustar os nossos equívocos. E a gente nunca sabe quando nós precisaremos. Então, por outro lado, vamos fazer uma poupança no bem. Vamos auxiliar, vamos nos oferecer, vamos abrir os braços como Paulo e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Esta é a grande proposta do Espiritismo. Diga sim à vida, em todos os matizes, em todas as oportunidades na nossa vida, porque há de ser, ainda hoje e sempre, Jesus, o grande roteiro das nossas vidas. E ele veio para nos auxiliar. Por isso que, certa feita, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Com Jesus, a vida é sempre mais amena, é sempre mais leve. E aprendendo e respeitando os nossos semelhantes, no direito deles serem e viverem da melhor maneira que lhes aprouver, que sejamos sempre um porto seguro, que as pessoas equivocadas vão encontrar como referência para fazerem a grande transformação das suas vidas. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, continue sendo o roteiro das nossas existências. Muita paz, meus irmãos, agradecendo a oportunidade que Celso me ofereceu de estar nesta noite compartilhando com vocês um pouquinho das reflexões sobre a vida
e sob a ótica dessa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, porque nos consola, porque nos explica, porque nos oferece a eternidade, com a certeza de que nós, com o exercício das nossas vontades, da boa vontade, da fé, da perseverança e do amor acima de tudo em todas as nossas experiências, nós venceremos, não o outro, mas a nós mesmos. Muita paz. O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi um livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, mas tirando a dor. E implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa